Seja muito bem-vindo a esse terceiro vídeo. E aqui nós vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Existem seitas que negam que o Espírito Santo é uma pessoa. Na atualidade, os teólogos liberais e os testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová, para citar dois exemplos, eles negam que o Espírito Santo seja uma pessoa, como o Pai e como o Filho são. Bom, o que a Bíblia nos ensina? Vamos então aqui para o slide. Deixa eu aumentar aqui. Queridos, a Bíblia nos diz que existem designativos que são próprios de personalidade. E a Bíblia então aplica esses designativos ao Espírito Santo. Veja só. Nós temos aí, por exemplo, a Bíblia dizendo que o Espírito Santo, ele ensina, ele faz lembrar, ele dá testemunho. Para citar um exemplo, nós vamos ler João 14, 26, onde nós encontramos a seguinte mensagem: Mas o Consolador do Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, se o Espírito Santo ele fosse um objeto, ou um ser, ou melhor, algo impessoal, a Bíblia não poderia dizer isso dele, Veja, a Bíblia também atribui ao Espírito Santo características de pessoa. Por exemplo, quando a Bíblia ela fala que o Espírito Santo ele demonstra inteligência, demonstra vontade própria, ele demonstra sentimentos e ainda outras ações pessoais, como liderar, executar, direcionar, perscrutar, conhecer. Existem muitas outras. Nós vamos ler apenas um exemplo ou dois de cada uma dessas atribuições aí. Então, quanto à inteligência, nós temos aí Romanos 8, 16. Vamos ver então. Romanos 8, 16 diz assim, só um momento, até encontrar aqui na Bíblia. Pronto. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então aí falando sobre a ação do Espírito Santo de testificar com o nosso Espírito uma questão de convicção, Mas nós temos também aí sobre a questão da vontade do Espírito Santo. Nós temos aí Atos 16, 7. Então nós vamos ler essa passagem aí. Falando sobre a viagem dos missionários, na segunda viagem missionária, diz assim: defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então os missionários queriam ir para a Bitínia, mas aqui diz que o Espírito Santo, usando o título Espírito de Jesus, não permitiu. Como ele fez isso não é dito aqui, mas ficou claro que a vontade do Espírito Santo é que eles não fossem para Bitínia, que eles fossem para um outro local. Então aqui o Espírito Santo demonstrando a vontade soberana dele
né? Não é destacado aqui a pessoa do Pai dizendo, nem a pessoa do Filho, é destacado a pessoa do Espírito não permitindo. Quanto a sentimentos, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele pode até ser entristecido, né? Então nós vemos aqui, vamos pegar a passagem de Efésios 4:30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então quer dizer que os nossos pecados, a nossa desobediência, isso leva o Espírito Santo à tristeza. É claro que não é uma tristeza como o ser humano, porque ele é Deus. Essa é uma forma de dizer que os nossos pecados não agradam o Espírito Santo, E quanto às diversas ações pessoais, nós podemos ver Atos 8:29 em primeiro lugar. Então o Espírito Santo ele disse para Filipe: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. É a passagem que fala sobre a conversão do eunuco. Então quando ele veio para Jerusalém adorar a Deus, ele terminou a adoração e ia voltando para a terra dele. E foi nesse momento que o Espírito Santo ele deu ordens para Filipe para ir até onde o eunuco estava, ir até onde até o carro dele, e se aproximar. Então nós vemos aqui que a ação para Filipe é uma ação muito clara, e o texto diz que foi o Espírito Santo que direcionou a Filipe o tempo todo. Então liderou, ele executou, ele deu direção para Filipe. Mas nós temos aí a passagem de Atos 13, versículo 2, que é a passagem que mostra que o Espírito Santo agora separa Barnabé e Saulo para uma obra específica. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, para a igreja de Antioquia ficou claro que Barnabé e Saulo deveriam sair das atividades que eles realizavam em Antioquia para uma outra obra, que agora era a obra de fazer missões. Então quem executou isso, quem esteve à frente, quem deu as ordens aqui é o Espírito Santo. E ainda nós temos 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então aqui mostra essa a atribuição do Espírito Santo de conhecer as coisas de Deus. Se Deus ele é uma pessoa, e então o Espírito Santo conhece o que se passa no ser de Deus, e ele sabe pegar essas coisas e comunicar ao ser humano, que também é pessoa, comunicar aquilo que, claro, ele sabe que deve comunicar ao ser humano. Então nós temos aqui esses exemplos de atribuições que são feitas ao Espírito Santo. Mas nós prosseguimos aqui falando ainda da personalidade do Espírito Santo, dizendo que é apresentado
o Espírito Santo é apresentado como mantendo relações com outras pessoas. Então, como exemplo, nós temos com os apóstolos, com Cristo, com o Pai e com o Filho, né? Então, com os apóstolos, nós temos aqui a passagem de Atos 15, 28. Vamos lê-la. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais. Então, ao final do Concílio de Jerusalém, foram expedidas ali as decisões para as igrejas, e é interessante que na carta eles colocam essa expressão aí: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, mostrando aí a inter-relação entre eles e o Espírito Santo ao chegar a essa conclusão da reunião, né? Nós temos aí então, falando sobre o relacionamento do Espírito Santo com Cristo, lá em Atos. Desculpa, gente. Deixa eu colocar isso aqui. Pronto. Atos 16, 14. Vamos ler. Desculpa, João 16, 14. Jesus falando do Espírito Santo aqui. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o próprio Jesus Cristo diz aqui que o Espírito Santo iria receber do que é dele e passaria, para os apóstolos. E nós sabemos que não só para eles, ficou na revelação, escrita, e o Espírito Santo tem iluminado o povo de Deus ao longo dos anos. Nós temos também passagem que fala do relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho. E aí nós temos as passagens de Mateus 28 e 19, da grande comissão, que diz assim, Mateus 28 e 19. Vamos ler essa passagem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Jesus ele deu a ordem para a grande comissão, ele disse que os convertidos deveriam ser batizados, e batizados segundo a fórmula aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o Senhor Jesus mostrando a inter-relação, a intercomunicação que existem entre as três pessoas da Trindade. Da mesma forma, nós temos 2 Coríntios 13, 13, que é a bênção, que nós costumamos dizer a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Então, nós temos aqui alguns exemplos do Espírito Santo mantendo relações com os apóstolos, com Cristo e com o Pai e o Filho. E por fim, nós temos aqui que há passagens em que se distingue entre o Espírito Santo e o seu poder. Então nós afirmamos que o Espírito Santo ele é uma pessoa e não um poder, como alguns dizem, um poder de Deus, um poder impessoal, porque a Bíblia ela cita ela cita nas suas passagens sobre o Espírito Santo e o poder dele indistintamente, e não diz que uma coisa é outra, Por exemplo, nós vamos ver aqui algumas passagens. Nós não vamos ler todas, eu vou pegar algumas. Atos 10, 38. Só um momento que eu estou procurando aqui, viu? Pronto. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Tá vendo aqui?
Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, se ele fosse só um poder impessoal, não precisaria colocar, né, o Espírito Santo e o poder. Mas aqui deixa claro que ele foi ungido com a pessoa do Espírito Santo e o poder desse Espírito, né? Veja a outra passagem, 1 Coríntios 2,4. Paulo ele diz para os coríntios: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então veja que aqui, de novo, é diferenciado a pessoa do Espírito Santo e do poder dele. Tá? Então isso aqui deve ser levado em conta quando nós falamos da personalidade do Espírito Santo. Ok, gente? Então nós vamos encerrar por aqui. Não deixem de ler as passagens bíblicas aí, tá certo? Então, até a próxima aula.